Simbora estudar! Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. Eu ouço falar desse livro há muito tempo. Eu tinha curiosidade de ler esse livro há muito tempo. Não é o meu primeiro livro da Virginia Woolf. Eu já li Orlando. E eu não encontrei em Orlando o que falavam sobre a Virginia que eu encontrei agora. E aí, vamos lá para a comparação que sempre eu ouvi fazer e agora eu consigo compreender da literatura da Clarice Lispector. Realmente, a literatura da Clarice Lispector é bastante parecida com a literatura da Virginia Woolf aqui. Em Orlando, não. Eu também já ouvi muito que a Lígia tem isso também, e aí eu já não concordo muito. Talvez a Lígia tenha algumas semelhanças no romance, As Meninas. São as três meninas. E já vou falar de algo que podem ficar bravos comigo, mas eu vou falar. Eu prefiro a Lígia. Tendo falado isso, vamos a esse romance. É um romance confuso, porque a narrativa aqui, ela não é nada linear, como é, as meninas da Lígia. E como são muitos romances e contos da Clarice. Mas As Meninas da Lígia é muito mais fácil de compreender. Aqui ele muda muito da cabeça de uma, porque o narrador ele entra na cabeça realmente dos personagens. Nós não conseguimos entender sobre quem o narrador está falando em determinado momento. Ele muda muito rápido. Confesso a vocês que a leitura desse livro não é fácil. No início, até nos acostumarmos com os personagens, dá bastante trabalho. Depois nós nos acostumamos com os personagens, nós começamos a compreender melhor do meio para frente. Esse romance, ele foi escrito em 1925, se eu não me engano, pouco tempo depois da Primeira Grande Guerra, que aqui chamam de guerra, não chamam de Guerra Mundial, não havia esse nome, tinha tido só uma guerra, chamavam de Grande Guerra. E nós ainda sentimos os efeitos ali dessa guerra. E esses efeitos estão principalmente em dois personagens que nós vamos falar daqui a pouquinho nesses personagens. É um romance que se passa em apenas um dia. E é curioso isso, porque é tanta coisa, é tanta informação que vai passando ali, que dá a impressão que passa muito tempo, mas é apenas um dia na vida daqueles personagens, na cabeça de vários personagens. Então, nós ficamos com aquela impressão que passa-se muito tempo, mas realmente não se passa. E é um romance que começa assim, é um começo de romance, tal como a metamorfose do Kafka, tal como, que fala lá, quando Gregor Samsa acordou, tal, aquele início lá tão conhecido de A Metamorfose. Eu não guardo muito bem, eu não sou bom de decorar as coisas. O início lá do 100 Anos de Solidão, do Aureliano indo ver o gelo. O início do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, tem alguns inícios aí de romances que marcam a gente. Esse é um daqueles que marcam realmente. Por que marca? E esse é bem menor, ele é uma frase apenas que diz assim: Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Só isso. Mas o que tem aqui de tão importante? Muita coisa. Mrs. Dalloway disse que ela mesma, eu mesma vou, não precisa você ir, eu vou.
E aí já demonstra que a Mrs. Dalloway tem dinheiro, porque ela podia mandar a empregada comprar, mas ela fala, eu mesma vou comprar as flores. Quem é Mrs. Dalloway? Clarissa Dalloway. Clarissa Dalloway, ela, né, é aquela mulher que a gente já vê ali que ela tem aquele poder, né? Ela exerce um poder, ela é forte, ela se recuperou há pouco, né, de uma doença, influenza. Hoje, influenza tão comum, naquele tempo uma influenza, ela, né, é a força de uma Covid, como foi um tempo atrás. Então ela se livra daquilo e ela vai dar uma festa. Ela vai dar uma festa, né? Eles estão ali no mês de junho. Junho. E a guerra tinha acabado há pouco tempo. Então ela está nos preparativos daquela festa. Tá? São aqueles preparativos ali, né? Ela está preparando aquela festa. E tudo gira em torno daquela festa a partir daquele momento. Quem é o personagem principal desse romance? Poderia dizer que é a cidade de Londres, porque nós vamos caminhando com o romance ali pela Londres, na cabeça das pessoas, e nós vamos observando lugares que realmente existem em Londres. É como conhecer aquela cidade sem estar lá, porque ela vai dando detalhes, vai passando pelos lugares, vai conversando com pessoas das mais variadas classes, vão ali conversando, desde a nobreza, né? Fala sobre a nobreza, pessoas ali que são ali do primeiro escalão, pessoas mais simples, a vendedora de flores. Então, ou seja, passa pela cabeça ali de todo mundo. Então, Londres pode ser visto, né? A cidade de Londres pode ser vista como uma das grandes personagens. Além disso, tem a Clarice, que é a nossa, né? Claro, é a principal, porque ela dá até um nome ao livro e é a festa dela que vai estar aqui. Mas nós temos um personagem também muito importante que pode ser visto quase como um duplo da Clarice, que até tem um nome bastante curioso, que é o Sétimo, né, com o P ali, Sétimo, tá? Sétimo. E logo no início do romance nós já temos que esse Sétimo, ele foi um combatente, é um jovem ainda, combatente, combateu na guerra e voltou, mas ele ainda está sofrendo por tudo que ele passou na guerra. E logo ali no início, nas primeiras páginas, né, ele já diz para a esposa, vou me matar. E aquilo, né, é visto como algo horrível de se dizer. Como assim eu vou me matar? E nós passamos aquele romance inteiro ali, com esse pensamento do Sétimo falando que ia se matar, e da Clarice, como se ela, né, estivesse dizendo, eu vou voltar a viver com essa festa. Então, um falando em matar, o outro de viver. Sétimo é casado com uma mulher chamada Rezia. Pessoal, posso errar a pronúncia aqui, tá? R-E-Z-I-A, Rezia. E é uma mulher muito apaixonada, eles vão no médico atrás, né, de tentar. A gente percebe que a doença dele é uma doença psicológica. Ele poderia ter um tratamento ali adequado. A guerra mexeu muito com ele foi combatente. Então um tratamento adequado ali seria, né, para ele, mas naquela época a gente sabe que não tinha. E é curioso que ele tem até um atendimento com o médico e dá uma angústia quando a gente lê. E o romance ele passa isso para nós, como se nós estivéssemos ali dentro da cabeça desses personagens e a gente se sentisse meio que sufocado com aquilo, sabe? Você está ali dentro se sentindo, sabe, preso naquilo. E o
médico, sabe? Parece, já quer isolá-lo da sociedade, fala que a mulher, né, ele deve ir lá, né, para um lugar para se recuperar, mas sem a mulher acha que ela que tem que estar próxima, tá? Então, percebam, é o tempo lá antigo, é complicado isso, a forma como eles viam esse tipo de doença. Voltando a falar de Clarissa, ela está ali nos preparativos, ela foi comprar as flores, né? Ela volta e chega ali em Londres um cara. Pessoal, Clarissa tem aproximadamente 50 anos, tá? Não é uma jovem mais, tá? Já tem uns 50 anos. Chega um cara chamado Peter Walsh, né? Peter Walsh, né? Falando com sotaque britânico, Peter Walsh, tá? Então o Peter, ele chega ali e é curioso que ele tem um diálogo ali com a Clarissa que nos leva a entender que parece que ainda há um sentimento entre eles. Eles foram namorados, chegaram a ter um flerte ali no passado, mas não foi pra frente. Mas nós percebemos que parece que fica alguma coisa. E ele volta falando da Índia, que ele tá conheceu uma mulher lá. Na verdade ele foi pra Índia, né, pro país Índia, pra Índia por causa de uma mulher. Lembrando que nessa época a Índia era colônia inglesa. E aí o casamento lá não deu certo, agora ele conheceu uma outra mulher, só que essa outra mulher é casada, tem que se divorciar, e ele voltou para Londres para isso. Mas parece que ele ainda sente muita coisa pela Clarissa. A Clarissa tem uma filha que se chama Elizabeth, e a gente percebe que parece que a Clarissa não tem aquele amor de mãe, aquela coisa de cuidados com a filha. A filha está ali agora com seus 18 anos aproximadamente, já é uma mulher, né? E o Peter até fala, né, que ele estranha quando chega a Elizabeth e a Clarissa diz assim: essa é a minha Elizabeth. E a gente sente isso como, né, ela jogando na cara dele, a minha, como se eu tenho uma filha, olha a minha filha. Parece isso, né? Como se ela estivesse falando para ele, você, né? Você aí não tem nada, você parou no tempo, você ficou aí estacionado, né? A minha vida foi muito melhor do que a sua. Eu não sei se eu mencionei, mas o marido de Clarissa, o Mr. Dalloway, chama-se Richard, e ele tem um alto posto ali, né? Ele tem um alto posto ali digamos assim, na política londrina. A Miss Kilman é uma empregada, Miss Kilman, isso mesmo, Miss Kilman é uma empregada da Clarissa e ela dá aulas para a filha da Clarissa, que é a Elizabeth. A Clarissa não gosta dela, mas ela tem um conhecimento, ela é uma mulher assim, forte. E o que é curioso nisso? A gente tem aqui, eu falei que se aproxima muito de Clarice por isso. E aqui o que eu vou falar agora é muito próximo a Clarice. Nós temos essas personagens femininas que a gente sempre acha que elas vão fazer algo, que vão se libertar daquilo, como a Miss Kilman, como a própria Clarissa aqui. E não acontece como em muitas personagens da Clarice Lispector. Acontece isso muito. E a Miss Kilman a gente acha, bom, ela vai falar umas verdades, né, para a Elizabeth, mas não, a conversa delas termina e ela volta. E eu esqueci de falar uma coisa importante lá no começo. Esse romance não é aquele romance para a gente esperar uma grande ação, os personagens vão fazer uma grande ação. É aquela coisa do psicológico, o cotidiano ali deles. Mostrar, tá, as pequenas ações do dia a dia ali acontecendo. É isso esse romance. Então, quem espera algo, né, muitas ações, aquela coisa assim, né, aquela coisa surpreendente, não vai gostar desse livro.
Eu já falei da presença, algo que me veio agora, né, da cidade de Londres, e inclusive o narrador fala muito, né, sobre as batidas do Big Bang, que o Big Bang bateu, o Big Bang informando a hora, e a gente vai percebendo essa passagem de tempo ali também pelo Big Bang. Por quê? Porque o tempo vai passando ali, enquanto eles estão, né, nas batidas ali do Big Bang. O tempo é importante, porque nós temos aqui, né, eu falei em 24 horas, em bem menos de 24 horas, porque desde manhã, da hora que ela sai para comprar flores, até a noite, quando acontece a festa. Então, é esse tempo que se passa aqui no romance. E Clarissa, naquela festa, ela quer mostrar que ela é uma ótima anfitriã. Ela quer aquela coisa do reviver, como eu já falei anteriormente. E ela convida muita gente. Essa festa ela é tão importante que até o primeiro-ministro inglês vai na festa. O primeiro-ministro vai lá, né, prestigia. Nós temos lá na festa uma pessoa que fica lá na entrada. Eu não sei como se chama isso, que nome que dá isso. Mas a pessoa fica recepcionando e anunciando. Olha, agora está chegando, né, o primeiro-ministro com a sua esposa, o senhor Walsh, e vai falando o nome das pessoas. E ela vai lá receber as pessoas. Então é nesse nível. E ela quer que tudo ali esteja perfeito. Até uma discussão sobre se ela convidava uma prima distante dela ali que ela não gosta, que é uma prima pobre, mais pobre, chamada Ellie Henderson. E essa Ellie Henderson acaba sendo convidada e ela acaba indo na festa. E essa Ellie Henderson, a gente percebe a cabeça dela como de uma pessoa pobre ali na festa, ela querendo saber quem é todo mundo ali, deslocada, perdida, mas ela começa a observar todo mundo ali. Então, essa é a presença da classe baixa ali. Como que essa classe baixa vê tudo aquilo, né? Ela não entende muito, mas ela quer estar ali. E a Clarissa se sente lisonjeada porque o primeiro-ministro vai, né? Ela não quer dar muita bola para, né, a Ellie Anderson ali, que é a parente dela, deixar meio ali de lado, tá? E a festa vai continuando. A Elizabeth está linda nessa festa, tá? Se veste lá com um vestido bem linda, e também é uma forma dela se mostrar, a Clarissa mostrar a filha, uma filha, né? Cresceu, está bonita lá, tá? O médico que eu falei para vocês é o Bradshaw. O Bradshaw. Ele vai na festa também. Só que logo que ele chega lá na festa, ele começa a falar para as pessoas, né, que ele atrasou um pouquinho, ele viria mais cedo, mas é porque teve um jovem que se suicidou, tá? Acho que é o William Bradshaw o nome dele, se eu não me engano. E aí um jovem tinha se suicidado, um jovem que era do exército, tá? Pelas inscrições vocês já imaginam quem é, né? Então, o Sétimos se suicida. E ele chega contando, e aquilo a Miss Dalloway fica puta da vida, porque, pô, é a minha festa, o cara vai chegar contando de alguém que se suicidou, quer acabar com a minha festa, né? Ela fica pé da vida. Até separei alguns trechos para ler aqui para vocês, mostrando isso. O rapaz havia se matado, mas ela não sentia piedade. Com o relógio marcando a hora, 1, 2, 3, não sentia piedade com tudo isso acontecendo. E logo em seguida ela volta a isso. O rapaz que se matara ficou contente por ele ter feito isso. Observa, ficou contente por ele ter feito isso. Desistido de tudo enquanto eles continuavam a viver. O relógio estava soando, os círculos plúmbeos dissolveram-se no ar. Mas ela precisava voltar, precisava se recompor, precisava ver Sailor e Peter. E então deixou a saleta. Ou seja, ela ficava feliz com aquilo, ela não estava se importando com aquilo. E foi legal ler esse trecho aqui, porque eu lembrei de uma coisa importante, observando na linguagem da Virginia Woolf. Como ela utiliza ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula é muito, muito, muito presente ali. Falando sobre a Ellie Henderson, né, que eu falei que era pobre, também tem um trechinho aqui que eu quero ler para vocês. É Ellie Henderson, disse Sally. Clarissa era muito dura com ela. Era uma prima muito pobre. Clarissa era dura demais com os outros.
Desculpa, demais eu coloquei aqui. Clarissa era dura com os outros. Ou seja, aí nós temos mais da Clarissa. Tá? Essa mulher da alta sociedade que quer ostentar e que é dura com os outros, e naquela manhã foi ela própria comprar as flores e que não gostava da empregada lá, né? Da Miss Kilman, né? Que dava aula para a filha dela. Estamos nos aproximando do final, eu não vou me alongar muito, não quero fazer uma análise tão longa aqui, né? Porque esse livro ele é bastante denso, mas eu tentei resumir o máximo aqui e falar um pouquinho mais, trazer alguma coisa a mais para vocês. E no final do romance, nós temos o pai, né, o Richard, observando a filha, a Elizabeth. E o pai está conversando lá, né, e ele observa. Primeiro ele olha quem é aquela mulher, aí que ele observa, né, quem é aquela jovem adorável, ele pensa, e aí que ele verifica que é a própria mulher, a própria filha. E ele vai ali, né, e chega com a filha e vai lá e abraça a filha. E eu esqueci de algo muito importante do Richard. Antes de acontecer isso, eu preciso contar uma coisa para vocês. Há um momento ali em que ele percebe o quanto ele ama a sua mulher. Mas ele fala que ele não pode dizer isso, chegar lá e se declarar para ela. Então ele pensa em comprar alguma coisa para ela e levar para ela, e ele vai dizer para ela que ele a ama, que ela é muito importante, e só que ele não sabe o que levar. Aí ele compra flores. Ele leva as flores para ela, mas ele não tem coragem de dizer que ele a ama, de se declarar para ela. E o romance termina, a Clarissa está ali conversando com outras pessoas, o Richard ali, né, próximo à filha, e o romance termina assim. Richard melhorou, você tem razão, disse Sally. Vou até lá conversar com ele e me despedir. O que importa, o cérebro, disse Lady Rossiter. Quando comparado ao coração, o que importa o cérebro quando comparado ao coração? Também vou, disse Peter, mas permaneceu sentado um pouco mais. Também vou, mas permaneceu sentado um pouco mais. O Peter é o ex-affair lá da Clarissa. Que terror é este? Que exaltação é esta? Pensou consigo mesmo. O que essa excitação extraordinária toma conta de mim? Observa, o que está acontecendo aqui dentro de mim? É Clarissa, disse ele, pois ali estava ela. E aí nós temos aquela certeza que a Clarissa ainda mexe com ele. E eu falei dos duplos, né? A Clarissa passa o romance inteiro preparando e depois tendo aquela festa. O Sétimo fala no início que vai se matar e ele faz isso lá no final. E a Clarissa, né? Parece que um morre, o outro vai recomeçar a sua vida. Depois de uma doença, depois de passar da guerra, agora que ela dá aquela festa ali, que tudo deu certo, ela vai recomeçar a vida. É dessa forma que eu vejo esse romance, que deu trabalho de ler, porque essa leitura não é fácil. Pessoal, chegou até o final, tá? Não deixou o seu like aí no vídeo, deixa o seu like, ajuda aqui, né? Porque faz com que mais pessoas vejam esse vídeo, comenta aí se você gostou, se você não gostou, e eu espero que vocês realmente tenham gostado. Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Tá? Por hoje é isso e simbora estudar!